o seu inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto, desde que lhe falte um só, que seja a obra incompleta, não mais se compadecem com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais e as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada há 6.000 anos. Então, a partir do momento que nós começamos a ver a terra medido pela nossa compreensão humana, limitada que existia nas épocas que o Kardec escreveu esse livro, aí as coisas ficam mais delicadas. Por quê? Porque hoje a ciência nos mostra que não tem como ser feito tudo isso em 6.000 anos. Está quase para 6 bilhões de anos do que para 6.000. É todo um processo de evolução, uma forma de fazer que tudo vá se formando, tudo vai criando, encadeando a partir de uma sequência que começa lá praticamente do nada para chegar a isso tudo que tem hoje. Fazer uma linguagem bem reducionista. E tudo isso é importante que a gente entenda que nós estamos aqui na Terra inseridos num processo de evolução onde tudo está evoluindo, tudo está dentro desse caminhar para o condicionamento maior de todos nós. Antes dessa época não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que, no decurso da eternidade, a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos. Tanto que há pouco mais ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da Terra e de seus habitantes. Como a Igreja queria ter a verdade para ela, não tinha humildade naquela época de dobrar-se às evidências que a ciência trouxe, criava-se então esse anátema, essa separação. O que Kardec trouxe para a gente é que a doutrina espírita não é perfeita. E à medida que a ciência vai progredindo, nós vamos ter que fazer adaptações. Até agora não precisamos, em alguns aspectos. Mas precisamos estabelecer metas e padrões para buscarmos o nosso processo evolutivo. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que fez lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada das suas duas criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito, como o espaço sem começo e sem fim, e nem fim. E agora? Deus, sumamente justo, perfeito, único, verdadeiro, tudo bem. Mas para criar os mundos, ele usa tecnologias que nós desconhecemos ainda. Mas Emmanuel diz que Jesus tirou das poeiras cósmicas a matéria para construir o planeta Terra. E ele construiu o planeta Terra. A partir de bilhões de anos, até que tenha toda essa massa incandescida, em altíssima temperatura, ela começa a baixar a temperatura e as águas do oceano começam. Então, existia a possibilidade de vida quando espíritos de altíssimo grau de evolutivo vêm para moldar as primeiras vidas na Terra. Os vírus, depois as bactérias, depois as algas, e assim vai crescendo até que chegue, depois de milhares e milhares de anos, ou talvez milhões, aos seres inteligentes. Tudo foi obra pacientemente elaborada por milhões de anos. E o Big Bang? O Big Bang um dia vai cair por si só. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada do passado. Então, pegou-se lá os seres humanos e trouxe, então Deus materializou o corpo, materializou a matéria, materializou tudo, do nada. Tudo bem? A expressão de fé é válida para todos nós, nós temos que respeitar, e muitas das vezes nós estávamos ou em espírito, ou reencarnado lá, criando as regras,
as teorias que serviriam para nortear o processo evolutivo humano. E assim tem que ser. Não tem nada errado. O que tem errado é não admitir o processo evolutivo do entendimento, não admitir o processo evolutivo da compreensão. Todos nós precisamos, então, saber estabelecer metas, saber estabelecer padrões de entendimento que a vida traz para cada um de nós, que a vida nos oferece como ponto de partida para o entendimento superior da vida, da existência. Aqui fica reduzido, assim, o texto bíblico que data a criação de 6.000 anos dos nossos anos. E ainda que admita seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer, no concílio ou na Bíblia. E aí nenhum dos dois dá o tempo. Nós temos que adaptar aquilo que está na Bíblia para o nosso entendimento atual. Não é 6 dias, são 6 eras. Vamos ver? A gente vai continuar nossas reflexões. Fique com Deus, fique com Jesus, que Jesus o abençoe, o ilumine e lhe dê força para continuar na perseverança do bem, do amor e da fraternidade legítima que deve existir sempre em nossos corações.